Bom dia, meus amados, mais uma manhã com Deus, juntos para adorar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de majestade. Então, nós erguemos nossas mãos aqui onde estamos, na nossa sala, na nossa comunhão, e você pode erguer as suas mãos aí no seu lugar, onde Deus preparou para você na sua casa, né? Já aí acordando para um dia de vitória. Levante suas mãos e diga: graças a Deus. Graças a Deus eu dormi em paz, eu acordei em paz, eu posso respirar livremente, eu posso ouvir a voz de Deus, posso sentir a sua presença, e eu posso falar com Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. E eu clamo agora, pedindo que o Senhor nos lave no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que vive e viverá para sempre. Que Ele não olhe para nós segundo as nossas falhas, mas que Ele toque o nosso coração para que a gente receba a Sua palavra, para que a gente possa ouvir a Sua voz, entender o que Ele tem para nós, de que maneira nós podemos ser melhores no dia de hoje. Assim eu oro, Senhor, te pedindo a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, que o Senhor possa liberar toda sorte de bênção, Senhor. Fica conosco nesse tempo em que o Senhor está trabalhando no nosso coração, Senhor, formando o nosso caráter, liberando, Senhor, um novo tempo, escrevendo uma nova história através das nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Queridos, nós estamos passando nesta série que eu tenho chamado de Instruções para um Viver Melhor, e a gente crê que cada vez que nós nos aproximamos de Jesus ou buscamos ser iguais a Ele ou parecidos com Ele, nós vamos ficando cada vez mais melhor. Né? E nós já falamos sobre compaixão, já falamos sobre bondade, já falamos sobre humildade, já falamos aqui tudo no texto de Colossenses 3, no versículo 12. Já falamos de mansidão, paciência, e hoje eu vou trazer a sequência do versículo. Na Nova Versão Internacional, a Bíblia diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Na Nova Versão Transformadora, ela diz assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem aqueles a quem os ofender. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então eu vou tomar a nova versão transformadora, e nós vamos falar um pouco sobre compreensão, de sermos compreensivos e de sermos perdoadores. O nosso coração precisa ser compreensivo e ser um coração perdoador. Por definição, ser compreensivo é estar apto a compreender os outros. Você não enxerga só um lado da moeda. Você não se ofende facilmente porque você não ouve aquela notícia, ou ouve uma calúnia, ou alguém falou de você, e você não fica só com esse lado da moeda. Você vai checar o outro lado da moeda, você vai avaliar, você vai pesar os dois lados. Então, compreensão também está ligado à simpatia, está ligado à boa vontade. Você tem a boa vontade de entender o lado do outro.
E você não se ofende com a crítica antes de você checar a respeito daquela crítica e de você poder consertar e até mesmo confrontar. Infelizmente, nós, né, seres humanos, isso é uma característica mais das pessoas latino-americanas, né? Elas são mais à vontade e tudo, porém, na hora de confrontar uma situação, um problema, às vezes nós falhamos, nós sabemos que às vezes estamos no mesmo ambiente, que tem uma pessoa que falou mal de nós, que nos criticou, que falou pelas costas, que aponta o dedo contra nós sabemos de tudo isso e às vezes ficamos calados quando nós devíamos chegar naquele próprio recinto e confrontar e dizer, olha, fulano, você falou isso assim sobre mim? Ou quando alguém chegar com alguma situação a respeito de que alguém comentou sobre você, na mesma hora pega o telefone, olha, fulano, você falou isso mesmo? O que está acontecendo, né? Então, uma pessoa compreensiva, outra vez, a gente precisa entender sempre que no plano espiritual, ela consegue enxergar os dois lados, ela consegue avaliar, ou seja, ela tem boa vontade para tal, ela se propõe a isso, ela não fica somente também com a opinião dela, e ao contrário do que a maioria faz, às vezes ela dá o braço a torcer, né? Como no ditado, ela dá o braço a torcer, ela reconhece quando o erro é dela e ela procura ajustar, focando no conflito para trazer uma solução, né? Todas as vezes que você foca na pessoa, você corre o risco de perder relacionamentos, perder amizade, perder casamentos, perder muita coisa que você já construiu no longo da sua vida. A carta aos Colossenses fala sobre relacionamentos, e quando a gente fala de compreensão, a gente não está falando de outra coisa a não ser de relacionamento, seja entre casais, entre pais e filhos, entre amigos, não é? Então nós estamos falando sobre compreender um ao outro, sejam compreensivos uns com os outros, perdoando uns aos outros. E aqui a pessoa está disposta, ela tem boa vontade a entender o lado da outra. A outra parte. O compreensivo, eu vou usar uma palavra que é usada muito no contexto corporativo, que é resiliente. Ele é resiliente. Ou seja, ele tem uma elasticidade, ele tem uma flexibilidade sem que ele se ofenda, sem que ele se sinta mal. Ele sabe até onde ele pode suportar. Ele vai, na versão Nova Versão Internacional, fala assim, suportai-vos uns aos outros. Ele sabe até onde consegue ser esticado naquele relacionamento. E o resiliente, ele tem a capacidade de evoluir, né? Mesmo no meio da adversidade, e de transformar a adversidade numa oportunidade de aprendizado e de ele se tornar uma pessoa melhor. Então, a palavra de Deus nos ensina em todo o tempo sobre relacionamento. E eu tenho, assim, mergulhado na carta aos Colossenses para que a gente possa aprender mais sobre o que Paulo estava falando para eles, sobre desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Então, guarde essa palavra que você, se não ouviu, vai ouvir no seu dia a dia, que a pessoa compreensiva, ela é resiliente. Ela sabe lidar com o conflito, ela sabe lidar com as situações, né? Ela não chuta o balde, né? Como
A gente ouve falar num momento de adversidade, num momento de discussão, de conflito. Veja que uma coisa está ligada à outra. Ontem falamos sobre paciência, não é? Paciência, em alguma outra versão diz que é longanimidade, um ânimo elástico, né? Longo. E o trecho da palavra lá em Provérbios 27, versículo 17, diz assim: como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Como um ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Então, isso está falando de relacionamento, não é? Quando a Bíblia fala do ferreiro, que o ferro afia o ferro, então quer dizer que vai sair alguma ferramenta que vai produzir alguma coisa útil. Uma faca ou uma espada naquela ocasião, alguma faca. Então, nós não produzimos alguma coisa útil para um todo, um contexto à nossa volta, somente sozinhos. Ou seja, nós não nos realizamos quando estamos somente nós. Isso é afirmado em Provérbios 18, versículo 1, diz assim: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Veja, o nosso encorajamento nessa manhã é que você seja compreensivo. Para você ser compreensivo, você precisa não ter medo de se relacionar, não ter medo dos relacionamentos e desenvolver relacionamentos mesmo no meio com pessoas que você acredita que não seria capaz de se relacionar com elas, ou mesmo que o relacionamento esteja desgastado. Lembre-se disso, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro amigo. E você não deve ficar isolado, conforme Provérbios 18:1 diz, apenas pensando em você mesmo, porque você rejeita a sabedoria. Essa pessoa busca o seu próprio desejo sempre, sempre é ela nunca olha a outra parte. Nós somos seres sociais, estamos nesse mundo com um sentimento de pertencer, de pertencimento. Em todo tempo, o Senhor nos ensina que somos o corpo de Cristo. Nós somos o membro um do outro e um membro isolado não tem vida. Conviver significa, muitas vezes, abrir mão, ceder, né, de algum espaço que você está ocupando. Aquele espaço ali é seu e você desenvolve compreensão, você começa a entender que você é compreensivo à medida que você se relaciona e interage com as pessoas, não é? Já imaginou, né? No casamento, vou completar 33 anos de casados, não é? Quantas diferenças eu e Cláudia temos ou tivemos? Foram anos de como o ferro afia o ferro. Não é? Não foi tudo como muitos falam, um mar de rosas, o casal perfeito. Não é assim, você sabe que não é assim. E nós tivemos diferenças, mas nós tivemos compreensão. Fomos compreensivos, tivemos boa vontade, nós quisemos então essa mudança. O ferro devidamente afiado, ele se torna então essa ferramenta para melhor cumprir o seu propósito. Então, quando nós trabalhamos juntos, e você hoje vai, mesmo no seu home office, vai ter que lidar com alguém, ou com alguma situação, ou encontrar com seu chefe, ou mesmo relacionamento com seus familiares, com seu pai, família, filhos. Lembre-se disso. Nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. Todos nós temos qualidades, todos nós temos defeitos. Provérbios 15, versículo 1 nos ensina: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Novamente, vamos à lição de que o corpo fala. Não é? Quando você estiver numa situação
que exige de você ser compreensivo, e quando você está sendo confrontado ou tem um conflito que você sabe que o outro lado está errado, mas você precisa avaliar. Respira. Ah, Senhor, é um exercício constante de respiração a nossa vida. Então, respira. Identifica o mundo espiritual à sua volta. Lembre-se que a sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra aquela pessoa, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Sejam compreensivos, suporta, né? Seja suporte até onde você ali está aguentando, você consegue, até que aquela situação seja novamente equilibrada. Então, aprenda que em alguns momentos você precisa abrir mão. Aprenda que alguém tem que ceder, e na maioria das vezes cede quem tem bom senso. E com certeza, na maioria das vezes, você é a pessoa que tem bom senso para ceder naquela situação e para poder viver dentro dessa palavra. A compreensão, ela está interligada aqui ao perdão. Veja que ele está dizendo, sejam compreensivos, né, uns com os outros, e perdoem quem os ofender. Ah, meus queridos, a gente às vezes, as pessoas de uma maneira geral, a gente vai observando ao longo dos anos, estão tudo cheio de mimimi, não me toque, uma palavrinha que você fala já se ofende, um olhar que você dá já se ofende, mas você é servo de Deus, que vive de acordo com a palavra de Deus, volta para o seu equilíbrio. Volta para o centro da vontade de Deus, volta para a palavra de Deus, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Tem dificuldade de entender? Está tão claro aqui, né, em português. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, hoje é dia de ser compreensivo com alguém, hoje é dia de perdoar se alguém te ofendeu, amém? Porque Jesus, ele nos perdoou, conforme nós lemos aqui. E quando você interage com pessoas tão diferentes de você, você consegue aprender a lidar, né, com essas diferenças, com os defeitos, não só com as qualidades. Seria bom se todo mundo fosse só qualidade, né? Mas não é assim. Então, aprenda a lidar com os defeitos, aprenda a lidar com as qualidades um do outro, né? E a gente fala isso em todas as esferas de relacionamento. No teu espaço, no seu trabalho, né? Lá na sua mesa, onde às vezes chega alguém ou algum equipamento que você tem que dividir, né? Ultimamente nas salas de videoconferência, aprenda a lidar. Às vezes você não queria ver alguém ali naquela telinha, aprenda a lidar com aquela pessoa, a lidar com os defeitos e qualidades dela. Os relacionamentos, eles têm desafios. E o Senhor Jesus nos ensina em alguns momentos, quando, na palavra, ele nos ensina, se alguém bate na sua face, oferece a outra. É nesse sentido. Se alguém te chama para caminhar uma milha, caminha mais uma, né? Se está te sobrando, vamos caminhar junto a essa milha, vamos caminhar mais uma milha, vamos caminhar mais 100 quilômetros, 200, quantos necessário for, até que nós possamos viver a palavra e sermos compreensivos uns com os outros, conforme o texto fala. Se alguém, te chamar para um projeto e você ainda está relutando, né? Ore ao Senhor. Às vezes você também está numa empresa e está cansado de tudo e quer desistir. Ore, calma, seja compreensivo, não toma decisão precipitada, caminha mais uma milha antes de tomar qualquer decisão, espera mais um pouco, não é? Será que muitas vezes nós não nos assustamos com o barulho do ferro afiando o ferro, né? Porque quando a gente se relaciona com pessoas, muitas vezes nós vemos os nossos defeitos naquela pessoa e nós nos chocamos. Então, o ferro afia o ferro. Às vezes a gente se assusta com barulho, às vezes a gente se assusta com as faíscas que saem, né? Com o ambiente ali.
a volta, né? Todo mundo que está acostumado, né, a sair do seu conforto e ir ali para afiar o ferro junto ali na oficina do ferreiro, né? Em nome de Jesus. Hoje é um dia de gente refletir e perceber se estamos sendo realmente compreensivos um com o outro e se estamos dispostos a perdoar quem tem nos ofendido. O versículo diz, e eu finalizo repetindo o versículo de hoje: sejam compreensivos uns com os outros. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Que a bênção de Deus esteja no teu coração, que você hoje seja uma pessoa melhor. Amém? Todos os ensinamentos dessa série Instruções para uma Vida Melhor estão lá no youtube.com/claudiomodesto77. Então você pode acessar. Agora também eu estou conseguindo subir os vídeos no Instagram. Então tá lá no meu IGTV. Eu estou subindo aos poucos as séries que já foram. E a série de hoje já vai estar também no Instagram.com/clmodesto. É só você me seguir no Instagram, você vai poder ver pelo IGTV do Instagram. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Hoje, à noite, você vê, né, estarei pregando no Recife. Olha só, na Igreja de Nova Vida lá no Recife. Então, você vai receber o link, provavelmente no meu perfil do Facebook ou por algum meio. Se você estiver disponível, a partir das 7h30, eu estarei ministrando lá no Recife, online, para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que sejamos uma pessoa melhor. Que hoje o Senhor trabalhe no nosso coração. Se nós nos sentimos ofendidos, Pai, com relação a alguém, se alguém nos ofendeu, em algum momento da nossa vida, ainda que tenha sido na infância e nós carregamos esse peso dessa ofensa no nosso coração, hoje nós queremos liberar perdão. Nós perdoamos e nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a sermos mais compreensivos. Sim, Deus, com aqueles que estão à nossa volta, principalmente com os nossos familiares, Senhor, e os amigos mais próximos. Nos ajuda, Senhor, a sermos compreensivos conforme a instrução da Tua palavra. Hoje eu oro e clamo por aqueles que ouvirão essa ministração, que eles sejam abençoados com uma porção dupla do Espírito Santo, para que o Senhor os ajude em tudo. E eu oro por eles no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amanhã às 6h30 estamos de volta com instruções para um viver melhor aqui no nosso Manhã com Deus. Um beijo grande.